Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42 até o versículo 44. A Bíblia nos diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. O verso 44 diz o seguinte: os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. Em outra versão vai dizer, aqueles que estavam unidos tinham tudo em comum. O senso de comunidade, a vida em comunidade, viver junto com o outro, compartilhar da vida um com o outro, tem os seus desafios. Nem sempre é fácil viver e partilhar a vida com os outros. Com a nossa família já é difícil, imagina com pessoas que nós não conhecemos. Afinal, temos características diferentes, temos personalidades diferentes, nós temos hábitos diferentes e comportamentos que se diferenciam dos outros. E afinal, a comunidade se dá justamente das diferenças que nos conectam. Quando as diferenças começam a nos desconectar, a gente perdeu a intenção ou perdeu o objetivo da vida em comunidade, que é estar conectados, que é estar juntos uns com os outros, estar e viver com tudo em comum e partilhar daquilo que temos uns com os outros. Um jogador chamado Nuno, ex-jogador de futebol do Benfica, certa vez foi até um vilarejo em Cabo Verde, num campinho de futebol, desses campinhos de terra, onde viam várias crianças ali jogando futebol, crianças de origem bem humilde, crianças muito simples. E ele ali entrevista um daqueles garotos e ele pergunta para aquele garoto algumas coisas, o que ele gostava de fazer, o que ele mais gostava de fazer, e ele falava que das coisas que ele mais gostava de fazer, e entre as coisas, né, lavar louça, varrer a casa, ir à escola, mas a coisa que ele mais gostava de fazer, aquele garoto, era jogar futebol. Assim como os demais meninos ali, eles amavam jogar futebol. Naquela entrevista, o câmera faz questão de mostrar os pés dos garotos, onde cada um deles calçava um sapato velho todo rasgado e alguns estavam plenamente descalços. Então aquele jogador, após esse momento com esses garotos, ele volta em um outro momento e ele traz ali junto com a sua equipe, ele traz chuteiras novas para cada um daqueles garotos. Então as crianças se reúnem ao redor do seu carro, ele vai tirando as caixas e cada caixa de sapato tem o nome de uma das crianças. Aquelas crianças felizes da vida calçam as chuteiras novas. Depois de calçarem as chuteiras novas, eles vão para o campo jogar bola. E eles ficam olhando à distância, as crianças jogando, cada uma com a sua chuteira nova, chuteiras brilhantes e alegria no rosto daquelas crianças. Quando esse jogador, ex-jogador de futebol, entra no seu carro e começa a sair com o carro, ele percebe um grupo novo de crianças descendo para o campinho para jogar bola. E ele pede para que o carro pare e ele fica observando ali junto com a sua equipe o que é que vai acontecer. Aquele grupo de crianças chega para jogar bola junto com os garotos que agora tinham chuteiras novas. Chuteira de marca, jogando futebol. Os garotos param o jogo, sentam-se no chão e cada um deles que tinha a chuteira vai tirando uma chuteira e vai dando para o seu colega que não tinha nenhuma. No fim das contas, estão todos os meninos jogando bola, cada um com uma chuteira nova no pé. Um com o pé direito, outro com o pé esquerdo. O Nuno então desce do carro e vai perguntar para aquele garoto, o primeiro que ele havia entrevistado, falou, por que vocês fizeram isso? Vocês ganharam a chuteira nova, os meninos não estavam aqui, e por que vocês tiraram uma das chuteiras e deram para os meninos? E por que vocês estavam jogando bola com um pé descalço? O garoto olha para aquele ex-jogador de futebol e ele diz o seguinte, tio, a gente não estava jogando bola com o pé descalço, a gente estava jogando bola com um pé calçado, a gente estava jogando com um sapato no pé, com uma chuteira no pé. Essa é a perspectiva, essa é a visão da comunidade, onde a gente partilha com o outro aquilo que a gente tem. É a melhor maneira de a gente viver em companhia, né? Tendo compaixão, empatia pelo outro e desenvolver o sentimento de partilha, de repartir daquilo que a gente tem. E eu não estou falando de repartir alimento apenas, como é mencionado em muitas outras situações quando falamos sobre comunidade. Eu estou falando de partilhar sentimentos, de partilhar momentos, de partilhar histórias, de partilhar daquilo que a gente tem. Comunidade exige que nós vivamos conectados a despeito das diferenças e entendamos
que para que o todo fique feliz, para que todo mundo esteja bem, é importante que a gente partilhe daquilo que a gente tem. O que é que tem preenchido o seu coração? O que você pode partilhar hoje com aqueles que te cercam? Pense nisso e que Deus abençoe você nesse dia.